Fala, gente! Canal Tricolor Super aqui para falar das coisas do São Paulo depois de Sport 2, São Paulo 2 pelo Campeonato Brasileiro, 20ª rodada. São tantas camadas, como, como diz o pessoal hoje em dia, para falar desse jogo, né? Bom, então vamos começar do diagnóstico final para o começo. O resultado acabou sendo bom. Não era o desejável. Então vamos lá. O ideal seria o São Paulo ter vencido o Sport por 3 motivos. Porque ele é o São Paulo, tem que se impor, porque o Sport é o pior time do campeonato e porque o São Paulo já tinha empatado com o Sport em casa na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então tinha que ganhar para, na soma dos 2 resultados, anular aquela derrota. E o São Paulo empatou de novo. Então ele não anulou aquela derrota. Outra coisa, quando eu digo porque o São Paulo tem que se impor, esse São Paulo de hoje jogou muito remendado por causa do jogo da terça-feira pela Copa Libertadores da América. Mas eu ressalto que mesmo um time remendado do São Paulo deveria vencer o Sport. Essa é a questão. Não venceu. E aí a gente vai tentar explicar as camadas. Não venceu porque vacilou demais no primeiro tempo. Começou muito mal, o Dineno perdeu um gol fácil, o Yang tentou sair jogando completamente errado, deu a bola no pé do Lucas Lima e o São Paulo tomou o gol. O São Paulo jogou todo o restante da primeira etapa completamente desordenado em campo e o Sport mandou na partida naquela etapa. No segundo tempo, o São Paulo começou muito perdido, o Sport fez um segundo gol, uma jogada boa, inclusive, e o São Paulo foi se achar a partir dos 15 minutos. De 15 minutos para frente, aliás, quando o São Paulo toma o gol, né? Mas não foi por causa do gol, é que coincidiu com as entradas de jogadores que acabaram movimentando a partida pró-São Paulo. E aí o São Paulo reiniciou, deu um reset no jogo, jogou bem a partir dos 15, melhorou muito a partir dos 30, empatou o jogo aos 42 e teve muita chance de virar o placar ali aos 49 minutos. E não conseguiu. Ficou um gostinho de que dava para ter chegado a esse placar. O que mais me chamou a atenção negativamente foi que o São Paulo jogou muito desorganizado até as mudanças do Crespo no segundo tempo e depois se achou. Mas eu acho que tudo isso tem explicação. Não só a escalação não era voltada para uma vitória hoje, apesar de eu entender que deveria, como a cabeça do elenco São Paulino também está toda ela voltada para o que vai acontecer na quarta-feira lá no Morumbi contra o Atlético Nacional pela Libertadores da América. É a única explicação que tem. Porque mesmo o time misto do São Paulo tinha que jogar um pouco melhor do que jogou esse time hoje. Depois que entraram o Lucas, que estava no banco, o Henrique Carmo, e depois, um pouco mais à frente, o Ferrarese e o Bobadilha, aí o time melhorou demais. Aí entrou o André também. Aí o time melhorou demais. Esses 4 jogadores jogaram muito bem. Lucas, Henrique, Ferrarese e Bobadilha. Bobadilha um monstro no desarme, uma coisa impressionante. Ferrarese ajudando a construir, uma capacidade incrível. O Henrique ganhando tudo pelo lado direito, jogando melhor que o Ferreirinha no primeiro tempo. E o Lucas com uma atuação daquelas que há muito tempo ele não tinha, até porque ele não conseguia jogar. Se ele conseguir entrar de novo na terça-feira nesse nível, tem muito para ajudar o time do São Paulo. Penso que, no final das contas, o resultado acabou sendo bom por essa construção, mas dava para o São Paulo ter ganhado. Inclusive, no final, aos 50 minutos de jogo, tem uma jogada que a bola vai da linha de fundo, vai para o ataque, num lançamento do Yang. Essa bola desviada pelo Henrique para o Tapia chega em condição de domínio, entra na área, domina a bola
e aí ele fica sem pé, me parece que ele não tem o pé direito para chutar, ele tenta ajeitar o corpo para bater com o pé esquerdo, quando ele podia inclusive ter deixado para o próprio André chegar e bater, e ele não fez isso, ele quis ele bater, quando ele foi ajeitar o corpo ele perdeu a chance, já tinha o zagueiro na frente, ele não fez. Ok, acontece, mas ali seria o 3-2 e sim, seria um resultado histórico. A destacar o espírito de luta do São Paulo a partir dos 20 minutos, coisa que o São Paulo não teve antes, é interessante da gente contar isso. Não é nem que o São Paulo não teve raça, mas o time ficou muito desconectado, jogando muito separado, setores muito separados, especialmente entre o meio e o ataque. Isso melhorou depois da entrada do Lucas, que passou a fazer uma ligação melhor entre esses dois setores, distribuindo bola com um pouco mais de precisão, apesar do Rodriguinho ter jogado bem no primeiro tempo também. E tinha para quem tocar para resolver as coisas em velocidade, porque o Henrique do lado direito entrou jogando bem. E ele fazia a função de realmente levar a bola até o fundo e colocar essa bola na área com qualidade. Né? Não era só colocar de qualquer jeito. Por isso que o jogo do São Paulo melhorou muito por aí. Olhos agora voltados para terça-feira. Eu confesso que eu estou bem mais calmo agora do que... Se esse vídeo tivesse sido gravado com 2-0 contra, eu ia estar muito mais bravo. O fato de São Paulo ter empatado e melhorado o seu nível de atuação ajudaram muito na composição da tranquilidade aqui, porque eu gostei do que vi a partir daí. Então, é sinal de que o time tem jeito. Olhos para quarta-feira, para terça-feira. Acho que São Paulo não pode cair na pilha de achar que no Morumbi vai engolir o Atlético Nacional, porque não vai. O jogo do Nacional de Medellín é aquele, ele vai manter essa pegada. Tem uma coisa, na primeira fase, ele ganhou 3 jogos lá em Medellín e perdeu os 3 jogos fora. Detalhe, o Nacional de Medellín jogou contra 2 brasileiros, o Internacional e o Bahia. Perdeu de 1-0 para os 2 aqui no Brasil. Então, o São Paulo, se essas estatísticas forem mantidas, o São Paulo vence o jogo da terça-feira. Agora, tudo isso só dará certo se o time entrar sabendo que pode perder. Acho que isso tem que ficar muito claro. O São Paulo só vai ter segurança para ganhar o jogo da terça e só vai fazer uma partida boa se acreditar que pode perder. Se o São Paulo achar que entrou em campo com a vitória na mão, perde a classificação. Eu vou repetir as 2 frases. Se o São Paulo entrar em campo na terça-feira achando que já ganhou, não acreditando que há o perigo de perder, ele perde a classificação. Precisa levar a sério. Precisa acreditar que pode perder para jogar sério e vencer. Eu acredito que vence. Vamos lá para as atuações. Bom, vamos primeiro, antes das notas, só um detalhe. O Yang entra, o jogo começa, 4 minutos, ele vê uma possibilidade de sair tocando, ele enxerga o Alan Franco bem posicionado para receber o passe, adianta e dá um passe com bola colocada. A bola para no pé do Lucas Lima, que só tem o trabalho de entrar na área e bater no gol. Um goleiro que não joga competitivamente há 3 anos corre esses riscos. Então ali ele tinha que ter sido feito simples. O cara deve fazer em treino, tem confiança, mas tinha que ter feito simples. Agora, a torcida não pode cair de pau. Ele passou muita insegurança durante o primeiro tempo. Teve uma outra jogada parecida com essa, mas aí ele acabou indo bem. Porém, depois que o time cresce no segundo tempo, a impressão é que ele também ganha um pouco mais de confiança. Ele faz uma intervenção boa numa bola pelo alto. Ele dá um lançamento, nesse lance que eu falei que o Tapia perde o gol no final, o lançamento é dele. Preciso lá no ataque para o Henrique Carmo dominar. Então, tem coisas ruins, como o gol que ele tomou, mas tem coisas boas. É jovem e precisa de apoio do torcedor. O torcedor não pode pegar no pé dele agora, não. Foi ruim, foi feio, não deveria ter cometido aquele erro, mas acontece. Então vamos começar com a nota dele. Começo muito ruim, primeiro tempo inseguro, melhora no segundo junto com o time,
nota 6 para o Yang. Mike correu, se movimentou, deu bons passes, ainda falta ele melhorar o nível do cruzamento, ainda falta ele ter mais segurança para cortar e entrar pelo meio para participar de algumas jogadas, mas no geral isso já melhorou e ele ainda fez o gol da redenção. Nota 7,5. Alan Franco jogou um pouco displicentemente para mim, saiu machucado depois, preocupa para terça-feira, tomara que consiga deixar de sentir dor. É importante na montagem da zaga do São Paulo, mas hoje foi apenas médio. Nota 6 para ele. Sabino alternou momentos bons com momentos ruins, mas cresceu junto com o time. Nota 7 para ele. Patrick Lanza, dentro de tudo aquilo que ele já apresentou como jogador do São Paulo, ele fez um bom jogo hoje. Nota 6,5. Pablo Maia melhorou em relação aos primeiros jogos depois que voltou, teve um pouco mais de personalidade, apesar do time estar perdendo no primeiro tempo, teve força para participar de alguns desarmes por ali, não foi ainda uma grande atuação, mas dá para dar uma nota 7 para ele. Luan, atuando sério, entendendo qual era o jogo que tinha que fazer, recordando bons momentos da sua carreira, ainda não desenvolveu aquela habilidade que ele tinha de dar bons passes, não redesenvolveu, mas está crescendo, nota 7 para ele também. Rodriguinho foi melhor no primeiro tempo, jogador que tentou desarticular a defesa do Sport, puxou contra-ataques, conduziu a bola, tentou o gol, que seria um golaço no primeiro tempo, não conseguiu, não teve companheiros à altura no primeiro tempo, saiu para dar lugar para o Lucas, porque era a posição que o Crespo enxergava onde o Lucas podia estar. Pelo primeiro tempo, uma nota 7 para ele. E o Ferreira, para mim, fez um jogo ruim, porque a bola chegou muito pouco ao ataque no primeiro tempo e ele não fez aquela função de juntar a linha do meio de campo para poder participar, inclusive com o Rodriguinho, tramando jogada para ir até a linha de fundo. Acho que ele fez isso muito mal e tentou muito pouco chutar no gol. O Ferreira vai ficar com uma nota 5,5. Juan de Neno perdeu um gol no começo do primeiro tempo, ficou atrapalhado o resto do primeiro tempo, começou mal o segundo, nota 4 para ele, é por isso que não joga. Tapia é muito voluntarioso e ainda é muito atrapalhado. Fez um gol importante contra o Fluminense, perdeu um gol que podia ser a vitória do São Paulo hoje. Nota 4,5. Tem que melhorar o nível desses atacantes. Tá louco, meu Deus do céu. Entraram o Ferrarese, no lugar do Alan Franco machucado, jogou muita bola. Mas jogou muita bola. 7,5 para ele. Nota maior do que do Ferrarese. Bobadilha entrou no lugar do Luan, que cansou, desarmou, protegeu, deu ótimos passes, especialmente ali pelo lado direito. Nota 7,5 para ele também. Lucas Moura, de todos os jogos que o Lucas fez depois que ele voltou de contusão, incluindo aquela volta parcial no mês de março, foi o melhor jogo dele pelo São Paulo hoje. Nota 7. Fez um gol, hein? Fez o primeiro gol. Henrique Carmo também foi uma das grandes entradas do time hoje. Foi o responsável por fazer do lado direito aquilo que o Ferreira não fez do lado esquerdo no primeiro tempo. Tramou bolas ali pelo lado direito com o Mike, com o Bobadilha, com o Pablo Maia, com o Lucas. Foi ele de fundo, cruzou, deu passe, chutou no gol, a bola não entrou, tentou outras vezes, cobrou o escanteio do primeiro gol na cabeça do Lucas. Atuação muito boa. Nota 7,5 para ele também. O André Silva entrou muito disposto hoje, um pouco mais ligado também, menos displicente, rápido, puxando contra-ataque e ajudando o time. Merece uma nota 6,5. É isso. Sobrou desse jogo essa avaliação. Vamos esperar a terça-feira também. Tomara classificados. Acho que o São Paulo merece passar, ou tem que passar, né? Merece pelo primeiro jogo? Nem merece. Mas enfim, o São Paulo vai fazer um jogo que vai fazer por merecer passar para as quartas de final da Libertadores. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até mais.